canto esquecido pelo tempo, vive um homem de simplicidade e raízes profundas, conhecido como José. Sua vida desenrola-se na cadência tranquila da roça, onde o tempo se arrasta. Às terças-feiras, a rotina dá lugar à efervescência da feira local. Nesse dia, as ruas se enchem de vida e ele, acompanhado de sua fiel bicicleta, percorre o caminho entre sua casa e o coração pulsante da comunidade. Lá, entre goles de cachaçinhas e conversas, José encontra seus amigos, compartilhando risadas e histórias. Porém, em uma dessas terças-feiras, o tempo, astuto e ligeiro, escapou-lhe por entre os dedos. O dia cedeu lugar à noite sem que José percebesse. Decidido, ele montou em sua bicicleta, preparando-se para o retorno à sua morada, guiado apenas pela escuridão e estrelas. O caminho de volta o levou através do Curral dos Bois, uma região onde a noite reinava absoluta, e as estradas de terra batida guardavam histórias de tempos antigos. Foi então que o inesperado ocorreu. A bicicleta, antes leve e ágil, começou a pesar, como se estivesse carregada com o peso de algo que estava à sua espreita. José sentiu uma resistência crescente, uma luta silenciosa contra uma força invisível que parecia se agarrar à sua companheira de duas rodas. A tensão se intensifica nesse momento, pois no coração da noite, cercado pelo silêncio impenetrável da escuridão e pelo curral dos bois, já dito ser assombrado, José enfrenta um mistério que desafia não só sua compreensão, mas também sua coragem. Perplexo com a súbita resistência de sua bicicleta, José desmontou, uma sombra de confusão atravessando seu rosto iluminado apenas pelas estrelas. Com meticuloso cuidado, examinou o pneu, buscando alguma falha visível, algum sinal que pudesse explicar a estranha sensação de peso. Mas nada encontrou. Perguntou a si mesmo: que diabos é isso? Será a miséria da cachaça? Questionou-se, sacudindo a cabeça em um misto de irritação e incredulidade. Quando retomou a condução da bicicleta, por um breve momento, tudo pareceu voltar ao normal. No entanto, o alívio foi silenciado. A bicicleta começou a baixar novamente, o peso aumentando como se uma força invisível insistisse em se fazer presente e pegar uma carona com ele, desafiando-o com uma pressão que imitava alguém sentando-se com força sobre ela. Que diabos é isso? José murmurou para si mesmo, a irritação crescendo à medida que a situação desafiava qualquer lógica. Tomado por um súbito ímpeto de raiva, José desceu, agitou a bicicleta com força e a lançou ao chão, como se esperasse que esse gesto expulsasse o intruso invisível. Quem é esse filho da mãe, esse fio de rapa que está brincando comigo? Gritou na noite, decidido a não se deixar vencer por aquela força misteriosa. Pegou a bicicleta e decidiu conduzi-la a pé, desafiando o invisível acompanhante com palavras carregadas de desafio, dizendo: suba, monte de novo, quero ver. O caminho até sua casa, embora conhecido, nunca pareceu tão longo. Foi apenas ao avistar o contorno familiar de seu lar que José, movido por uma última esperança, decidiu montar novamente na bicicleta e pedalar o trecho restante. A estrada, finalmente, cedeu sob suas rodas, permitindo-lhe avançar sem a resistência do invisível carona. Ao chegar em casa, José, ansioso por alguma validação de sua sanidade, lançou imediatamente à sua esposa a pergunta se ela o achava embriagado. Está parecendo que sim, disse ela. Desistindo de tentar explicar o inexplicável, José limitou-se a comentar sobre o desconforto de sua jornada noturna, dizendo: a labuta que passei, deixa pra lá. Ao amanhecer e ao compartilhar com sua esposa os detalhes daquela noite turbulenta, José encontrou nela uma ouvinte atenta. Ela sugeriu que a experiência havia sido uma espécie de antídoto contra a pinga. E assim, segundo ela, José nunca mais sentiu o mesmo prazer na cachaçinha que antes lhe era tão familiar.
Relatos autênticos de testemunhas confiáveis falam de avistamentos e eventos inexplicáveis nessa mesma via, onde se ergue solitário o curral dos bois, envolto em sussurros do passado. A cada sábado, ao raiar da madrugada, a cidade desperta para uma feira renomada, um emaranhado de vozes e barracas, onde os produtos são tão variados quanto as histórias trazidas por cada visitante. Nesse cenário, o povo do povoado, animado pela expectativa, prepara-se para a jornada, ansioso por mergulhar na efervescência desse encontro semanal. Entre eles, Elias, dono de um ônibus marcado pelo tempo, mas fiel nas muitas estradas que já percorreu, é uma figura conhecida e respeitada. Naquela madrugada de sábado, enquanto o céu ainda pintava os primeiros traços de luz no horizonte, Elias deu partida ao seu ônibus, pronto para mais uma viagem rumo à cidade. Não muito longe dali, um homem emerge da neblina matinal, acenando da beira da roça, um vulto solitário buscando passagem. Elias, acostumado às surpresas das estradas, reduz a velocidade, observando o estranho. Há algo no ar, um pressentimento que o velho motorista das estradas não consegue ignorar, mas a hospitalidade do campo e a curiosidade inerente à sua natureza o impulsionam a parar. Enquanto o homem se aproxima, sua figura tornando-se mais nítida à medida que emerge da névoa da manhã. A estrada, testemunha de tantas histórias, prepara-se para acrescentar mais uma ao seu longo registro de mistérios e encontros inesperados. O ônibus se aproxima, diminuindo a velocidade sob o comando sereno de Elias. Um murmúrio inquieto se levanta entre os passageiros. "Não pare, Elias", uma voz emerge. "Pise no acelerador. Esse passageiro não pertence a este mundo. É uma alma com cordão de São Francisco amarrado na cintura." A voz coletiva de advertência, carregada de um medo ancestral, ecoou pelo espaço confinado do ônibus, empurrando Elias a uma decisão imediata. Com um olhar rápido no retrovisor e o coração batendo um pouco mais forte, ele acelerou, deixando para trás a figura solitária na estrada. A curiosidade e a confusão entrelaçavam-se na mente de Elias, que mais adiante não pôde se conter. "Por que não deveríamos parar? Quem era aquele homem?" questionou, sua voz misturando-se ao ronco do motor. A resposta veio carregada de um temor reverente. A menção do cordão de São Francisco amarrado à cintura do homem era o sinal inconfundível de sua identidade sobrenatural. A história do homem com o cordão de São Francisco rapidamente se tornou o assunto que permeava as conversas na cidade, uma lenda reavivada pela visão compartilhada naquela madrugada. O retorno para o povoado trouxe mais revelações. Dona Ana, uma senhora de 60 anos, voz da experiência e dos mistérios da vida, afirmou conhecer a identidade do homem. Outros também alegavam saber quem ele era, mas o medo de atrair a visita do espírito para suas próprias casas selava seus lábios. A estrada antiga agora carregava mais uma visão intrigante entre seus caminhos de terra batida. A história do passageiro, ligado ao mundo dos vivos pelo cordão de São Francisco amarrado à cintura, alimentava a imaginação e o receio daqueles que espalhavam o avistamento do homem com o cordão de São Francisco. Numa outra madrugada de sábado, sob o véu de estrelas ainda cintilantes, seu Elias retomou o caminho familiar em direção à feira da cidade, pela mesma estrada de sempre. Desta vez, um casal e sua filha aguardavam sua chegada à beira da porteira da roça, sombras recortadas contra o horizonte que começava a clarear. Ao se aproximar, seu Elias avistou junto a eles uma figura incomum. Um homem vestido com um terno elegante e um chapéu de baeta, detalhes que destoavam da simplicidade do campo. Intrigado, comentou com os passageiros já a bordo: "Quem será aquele homem todo arrumado de terno?" Entre risos, uma mulher sugeriu que fosse alguém querendo se mostrar. Seu Elias então parou o ônibus, aguardando que todos se aproximassem.
À medida que o grupo caminhava em direção ao ônibus, seu Elias os observava pelo retrovisor direito, esperando que o homem de terno surgisse entre eles. Contudo, ao chegarem perto, o enigmático passageiro havia desaparecido. Com uma ponta de ansiedade na voz, seu Elias perguntou ao casal sobre o homem de terno, recebendo uma resposta confusa. Que homem de terno? Somos só nós três. Voltando-se aos outros passageiros, seu Elias indagou se alguém mais o tinha visto. A mulher que rira antes confirmou sua visão, assim como uma criança que acrescentou, mas ele sumiu atrás do ônibus. Diante dos acontecimentos misteriosos daquela e de outras madrugadas, e ciente dos rumores que falavam da estrada antiga como mal assombrada, seu Elias tomou uma decisão. O desconforto em dirigir pela estrada que tantas vezes percorrera transformou-se em medo, um sentimento estranho para um homem tão acostumado às viagens noturnas. Sem mais palavras, pisou no acelerador, envolto em seus pensamentos. Pouco tempo depois, vendeu o ônibus e retirou-se para a vida mais tranquila da roça, prometendo a si mesmo nunca mais voltar a dirigir. Os acontecimentos haviam transformado seu Elias, tornando-o um homem cauteloso. A mesma estrada conectava o povoado à cidade, uma jornada longe e cheia de promessas. Entre esse lugar, conhecido como o primeiro distrito, e a cidade, havia um pequeno povoado, escondido como um segredo entre as curvas do caminho. Dois amigos, pulsando de animação, preparavam-se para uma celebração memorável naquele povoado. Seu Otávio, homem casado e proprietário de um belo jipe, arrumava-se ao lado de seu compadre, João. Juntos, planejavam marcar presença na festa do povoado, uma tradicional celebração, ano que prometia ser inesquecível. Era compadre para cá, compadre para lá, um laço de camaradagem tão forte que se tornara o título definitivo de sua amizade. Eles compartilhavam mais do que planos para festejar. Compartilhavam uma cumplicidade que apenas verdadeiros amigos poderiam entender. Foi então, na penumbra, iluminada apenas pelos faróis do carro, que seu Otávio avistou uma figura inusitada. Um homem de terno, estendendo a mão em sinal de parada. Olha, compadre, um homem de terno. Será que ele quer carona? Questionou seu Otávio, intrigado. Compadre João, sempre pronto com uma observação, retrucou. Compadre, está muito arrumado para uma festa dessa. Sem hesitar, seu Otávio freou o jipe e o enigmático homem adentrou o veículo. Seu Otávio e seu João cumprimentaram o homem com um cordial boa noite, mas, estranhamente, não obtiveram resposta. No entanto, os compadres não se detiveram nesse detalhe. Continuaram sua conversa, esperando, talvez, que o silencioso passageiro eventualmente se juntasse a eles. Mas o homem de terno permanecia calado, um enigma envolto em seu próprio silêncio. Mais à frente na estrada, um tatu, atordoado pelos reflexos dos faróis, cruzou o caminho deles. Ao se aproximarem, percebendo o animal desorientado, os compadres tiveram uma ideia. Compadre, vamos pegar esse tatu e comer com cachaça na festa. Movidos por um impulso de aventura, eles pararam o jipe e desceram, prontos para capturar o tatu. O animal, porém, tinha outros planos. Correndo de um lado para o outro, confundido e tentando escapar, proporcionou aos compadres um verdadeiro desafio. Apesar dos esforços, o tatu conseguiu desaparecer, deixando-os apenas com suas risadas e lamentos por não terem conseguido capturá-lo. Retornando ao veículo ainda entre risos, lamentavam a escapada do tatu, sem imaginar que essa seria apenas uma das muitas histórias daquela noite memorável. Retomaram a jornada quando, simultaneamente, um impulso os fez olhar para trás. Para sua surpresa, o homem de terno havia desaparecido. Inquietos, ponderaram sobre a possibilidade de o estranho ter ficado para trás
enquanto desciam para pegar o tatu. Com a preocupação pesando em seus corações, decidiram parar e, ansiosos, começaram a chamar pelo homem. Mas não houve resposta. Retornando ao veículo, envoltos em um manto de perplexidade, seu Otávio lançou uma questão no ar. Compadre, será que ao descermos, o homem pensou que iríamos cobrar pela carona e decidiu correr? A resposta de seu João veio na forma de outra indagação, acrescentando camadas àquele mistério. Compadre, você chegou a ver o rosto daquele homem de terno? A confissão de seu Otávio foi igualmente desconcertante. Eu não vi. E você o viu? Eu também não vi, confessou seu João. Foi então que seu Otávio, com uma suspeita crescente, questionou. Compadre, aquele homem usava um terno e um chapéu de baeta, mas ninguém viu seu rosto. Será que ele era desse mundo? A resposta de seu João, carregada de incerteza, ecoou no ar. Compadre, não sei. Só sei que estamos quase lá, suspirou João, sua voz ecoando uma mistura de medo e alerta. E talvez seja melhor tentarmos esquecer essa história. Mas na escuridão que os envolvia, onde as sombras dançavam com os faróis do jipe de Otávio, o esquecimento se mostrava uma tarefa impossível. Nas profundezas de suas mentes, a imagem do homem desaparecido, sem rosto, sem nome, um espírito antigo envolto em um terno, recusava-se a ser apagada. Era como se, ao cruzarem caminhos com aquela aparição, tivessem desencadeado algo inominável, um mistério antigo, uma presença que agora se entranhava em suas almas. A estrada, outrora um simples caminho para a festividade, transformara-se em um corredor sussurrante de mistério e espíritos ocultos. Eles, homens de carne e osso, haviam inadvertidamente tocado o véu que separa o mundo dos vivos daquele dos mortos, deixando-os à mercê de forças que desafiavam a compreensão. Só sei que estamos quase lá, repetiu seu João, mas agora com uma nota de dúvida em sua voz. Afinal, o que significa chegar quando o caminho se revela um labirinto sem fim, onde cada curva pode esconder um portal para o desconhecido? Nesse momento, a história que desejavam esquecer tornou-se um espelho para suas almas, refletindo não apenas o medo do inexplicável, mas também o fascínio pelo mistério do homem de terno e chapéu de baeta. E assim, enquanto a noite densa ao redor deles, uma pergunta inquietante se insinuava em suas mentes. Ao tentar esquecer essa história, estariam eles realmente tentando se esquivar do olhar penetrante do desconhecido, que, uma vez visto, jamais pode ser desvisto? O silêncio da noite carregava consigo a resposta, um sussurro, deixando-os com a certeza de que algumas histórias, uma vez iniciadas, seguirão seus protagonistas para sempre, desafiando-os a olhar além do véu do visível e a questionar o que realmente se esconde nas sombras.